Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 24 de outubro de 2021, o programa Momento Espírita de número 873. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a responsabilidade, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. Nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda através do YouTube. O nosso canal no YouTube é Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, porque nessa manhã de domingo nós estamos recebendo e vamos aprender juntos com Carlos Alberto Andreucci. O Carlos, ele é professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos, foi também professor da USP, é palestrante espírita e trabalhador da Casa Espírita Pequeninos de Jesus em São Carlos. Carlos, muito bom dia e muito obrigado de coração pela gentileza de mais uma vez atender o convite do Momento Espírita. Bom dia. Domingo, para os cristãos, é o dia do Senhor, do latim Domine. O Momento Espírita, logo de manhã, oferece a oportunidade a nós, espíritos encarnados, de lembrarmos que somos espíritos imortais, porque filhos do Pai Nosso, e que suas leis de amor regem nossas vidas, quaisquer sejam as experiências que estejamos vivendo. Oportunidade de entrarmos em sintonia com o que há de mais sublime à nossa disposição, pois toda a paz que desejamos está no entendimento do reino de Deus e sua justiça. É a maior realidade da vida na Terra. Bom domingo, dia do Senhor a todos. Carlos, todos os domingos nós começamos o Momento Espírita com uma prece. Você está convidado para fazê-la. Espíritos de luz, inspirai-nos, espíritos limitados, a penetrar no essencial dos ensinamentos do Mestre Jesus, que são fonte espiritual inesgotável, sempre a se descobrir, mas disponível desde que nos livremos dos dogmas de interpretações prontas e acabadas. Quando a multidão iria apedrejar a mulher, a intervenção de Jesus Cristo não foi ensinamento só para ela, como se destaca, mas para todos que lá estavam, que ouvindo e vendo o que escrevia no chão, deixaram as pedras e se retiraram. Jesus tocara fundo em cada um deles, para que antes julgassem a si mesmos, então julguemos apenas a nós mesmos. A doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo indica que é, sobretudo, compreender para crer. Isso é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Espíritos de luz, que o conhecimento da ciência humana não se torne dogma impeditivo do conhecimento das leis que regem o mundo espiritual. Sejamos humanos espíritos apenas a tocar outros humanos espíritos. Que assim seja, Senhor. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o tema do programa é Deus, Jesus e nós. Daqui a alguns instantes, o Carlos Andreucci, nosso convidado dessa manhã de domingo, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós.
Momento Mensagem de hoje nos trará Deus cria flores e o homem idealiza os jardins. Muito bonita essa mensagem que vem absolutamente ao encontro do tema que o Carlos estará abordando nessa manhã de domingo. As suas participações, amigos e amigas do Momento Espírita, podem se dar e, na nossa opinião, devem se dar. Nós ficamos aguardando ansiosamente as suas participações, porque através delas, amigos e amigas do Momento Espírita, vocês podem fazer perguntas que sempre são respondidas no domingo subsequente. Ou seja, as perguntas que fizerem hoje serão respondidas no próximo domingo. Vocês podem tecer comentários, vocês podem sugerir temas a serem abordados em futuros programas, vocês podem fazer críticas construtivas, por que não? Elas também são bem-vindas. Então, nós aguardamos as suas participações através do nosso WhatsApp. Anote aí se ainda não o tem. DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Desde já, muito obrigado. Agora nós abriremos espaço para o bom dia do nosso companheiro de apresentação do Momento Espírita há mais de 16 anos, Zezinho de Mel, que nos dá o seu bom dia através de mensagem. E a mensagem que ele nos traz hoje é: medita e ouve. Medita e ouve. Nas horas de alegria, quando nobres aspirações atingidas te ampliam os ideais, medita na divina providência, que te ilumina a alma e deixa que a inspiração da espiritualidade te auxilie a dividir a própria felicidade com aqueles que te rodeiam. Nos dias de aflição, quando problemas e provas te esfogueiam o espírito, medita na bondade ilimitada do Criador, espera com paciência as soluções desejadas, trabalhando e servindo para que se faça o melhor. Nos momentos de tentação, quando a sombra te envolva as construções espirituais, medita no amparo do Senhor e acende a luz da resistência nos recessos do próprio ser, para que te recoloques no rumo da vitória sobre ti mesmo. Nos instantes de tristeza, quando dificuldades do sentimento te marquem a estrada, anunciando-te amargura ou desilusão, medita no socorro celestial e reconstituirás as próprias energias para que a fé te reajuste à serenidade. Nas ocasiões de crises e lágrimas com que a sabedoria da vida te examina a segurança, medita no apelo de Deus e criarás nova força para vencer os obstáculos do caminho em que segues, buscando a realização dos sonhos mais íntimos. Quanto possível, de permeio com o trabalho a que a existência te induz em teu próprio auxílio, com base na prece. Medita e ouve a música que nasce nas fontes do eterno bem. Ouçamos as melodias da paz e do amor que nos lembrem a harmonia do universo e qualquer tempo, nos campos da alma, se nos transformará no calor da compreensão e na alegria da bênção. Meimei. Livro Comandos do Amor, de Chico Xavier. Muito obrigado, Zezinho. Que linda mensagem do espírito Meimei, através da psicografia de Chico Xavier. Uma ótima semana para você, companheiro, e para toda a família também. E voltamos agora, retornamos a palavra ao nosso convidado dessa manhã, Carlos Andreucci, que a partir desse momento aborda o tema dessa manhã: Deus, Jesus e nós. Carlos? Deus, Jesus e nós. Deus é o Pai Nosso, o nosso Pai. Jesus é seu Filho, Espírito puro. Jesus veio com a missão de amar os espíritos encarnados, que somos nós, para com Jesus cumprirmos a lei de Deus com amor maior.
reflexões para ajudar a entender o que Jesus disse e fez. Deus é a perfeição inimaginável para o humano, Criador do cosmos, de todos e de tudo, e suas leis determinam o caminho inexorável para a perfeição. Saímos da vida eterna e a ela voltaremos. E Jesus explicou: o Pai e eu somos um, porque faço as obras do Pai que Ele estabeleceu com suas leis, e nelas a finalidade da nossa vida imortal, eterna, passando pelas moradas da casa do Pai. A terra é apenas uma delas. Jesus fez e faz o que seu Pai faria entre nós, para conhecermos o amor maior, o como servir ao próximo, que somos todos nós humanos da família espiritual, a humanidade. Jesus, na terra, foi filho de José e Maria, por isso chamando-se de o Filho do Homem, e assim Jesus esclareceu que o ser humano, alma, espírito encarnado, pode buscar a evolução da sua consciência espiritual como humano na Terra, para poder viver fazendo a vontade do Pai, e então poder fazer nós humanos o que Jesus fazia. E Jesus curava os que se apresentavam com doenças diversas, adquiridas de nascença, trazia de volta a atividade do corpo os declarados mortos. Ainda que assim não estivessem, fossem apenas tidos, pois havia casos de catalepsia. A principal vida a ser restituída, na realidade, é para aqueles que viviam só para os objetivos materiais, algemados aos costumes sociais e na tradição religiosa, modeladores de condutas prontas e acabadas, e impeditivas do aproveitamento das provas, das expiações, das missões. A esse respeito, Jesus afirmou: deixe que os mortos enterrem seus mortos. E disse isso àquele que queria segui-lo só após o enterro do Pai. Mais importante era que o Filho poderia ainda ajudar o Pai, morto no corpo, mas vivo como espírito e liberto do corpo. Merece respeito o corpo sem vida, mas muito mais entender e atender, servir ao espírito que animou aquele corpo. Jesus sabia que os discípulos precisavam compreender. Sabendo o que estava para lhe acontecer logo depois da ceia, a sua prisão e tudo mais, e então ser a despedida deles como encarnado, Jesus foi lavar o pé dos discípulos, ainda que já reconhecido como mestre deles. Os discípulos haviam disputado os lugares na ceia para ficar mais próximo de Jesus, e calçados de sandálias para o chão de terra, não lavaram os próprios pés e muito menos pensar em lavar os pés uns dos outros. Pedro, ao início, até recusou ter os pés lavados. Ainda eles não tinham bem compreendido as lições. Assim, quando saiu e Jesus proferiu a sua prece: Pai, afasta de mim esse cálice de amargura, mas faça-se a tua vontade, dormiam os discípulos que foram acompanhá-lo. Quando com saliva e terra fez o lodo que colocou nos olhos do cego da piscina, foi para que o mesmo sentisse algo nos olhos, aceitando que algo diferente estava lhe sendo feito, tanto que o cego o atendeu e foi lavar-se, e o fazendo, passou a ver. Não sabia, não conhecia Jesus. Então, é preciso desejar no íntimo, merecer aceitar o atendimento dentro das leis de Deus. Saliva e terra não foram os remédios curadores, apenas a indicação de algo diferente ocorrendo. Será então o caminho da cura apenas para a cegueira dos olhos?
Jesus será nosso modelo e guia e mestre se compreendermos as suas lições. Na parábola dos talentos 5, 2 e 1, 2 humanos dobraram os recursos materiais que receberam e produziram a alegria daquele que lhes oferecera a oportunidade. Tristeza para o com que nada fizera. Cada qual alcança e passa a ter consigo o que consegue desenvolver nas experiências desta e de outras vidas. E para isso é preciso servir o próximo, ainda que seja no pouco e até no muito pouco. Do átomo primitivo ao arcanjo, diz o Livro dos Espíritos, na questão 540. Cada átomo chegou pela evolução aos animais, aos humanos espíritos responsáveis, pois Deus criou cada átomo com todo o potencial necessário. E o como foi utilizado esse potencial é que se estabeleceu as diferenças evolutivas. O cientista Antônio Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, nomeou cada ser humano como uma galáxia ambulante do sistema celular, não do sistema solar. Cada corpo tem 100 trilhões de células dentro de cada célula. 100 trilhões de átomos. Existe um amor incondicional, diz ele, na natureza, que é a linha mestre do funcionamento do sistema natural, que é o cuidar do próximo. Quando existe egoísmo, alguma coisa não está funcionando bem. E se não estiver de maneira colaborativa, absoluta, prejudica o conjunto. Na natureza, diz Antônio Nobre. Assim, há tolerância zero com o egoísmo, pois pode produzir tumor, doença. Quando uma célula não colabora, é o foco de estudo da medicina na área chamada oncologia. Natureza, imagine então nós espíritos. Assim, o amor incondicional é a maior força que existe no universo e é preciso colocar diante da consciência coletiva essa percepção de que na própria natureza tem que imperar a colaboração para a nossa existência. A criação inicial foi simples e sem privilégio de Deus para seus filhos. Jesus nos diz, cada um será dado segundo as suas obras. Ninguém está isento de participar da obra da criação do Pai Nosso, através do amor incondicional. Deixai vir minhas criancinhas, pois os discípulos pensavam que elas não estavam em condições de compreender as lições de Jesus e iriam apenas ocupá-lo, tomar seu tempo. Delas é o reino dos céus, e quem não se fizer pequeno como elas, não entrará. As crianças são naturalmente dóceis, abertas aos ensinamentos dos adultos, aos exemplos. Ainda não têm consolidadas as crianças hábitos de reflexão, de compreensão da vida como os adultos o fazem. A lição deixada é progredir com a pureza da criança. Não existe privilégio para as crianças e para ninguém da parte de Jesus, nem do Pai Nosso. Seria uma contradição do eu e o Pai somos um. O limitado entendimento das lições de Deus oferecido por Jesus na época e ainda hoje produz equívocos compreensíveis, mas evitáveis. Há 2000 anos do cristianismo, os teólogos revolvem velhos manuscritos gregos e latinos e apelam para homens mortos, a ver se descobrem o Deus vivo. Se encontram Deus nos escritos dos mortos, acham que encontraram a verdade.
e fabricam teologias e dogmas sobre esse Deus do passado. Mas será que só existe o Deus do passado e o Deus dos mortos? Será que Deus não é também o Deus do presente e o Deus dos vivos? Será que Deus não está presente em cada um de nós? Por que não seria possível encontrá-lo aqui e agora? Porque somente a crença num Deus longínquo e não a experiência de um Deus presente aqui e agora. Deus só teria se revelado a Abraão, Isaac e Jacó e não a Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer e outros humanos. Será que Deus esgotou o repertório de suas revelações e nada mais tem que acrescentar? Nós humanos podemos descobrir Deus aqui e agora, dentro da própria alma, através da verdadeira meditação. Na ceia, Jesus disse a Pedro que ele precisava perdoar não apenas 7 vezes, que iria negá-lo 3 vezes, o que aconteceu quando da prisão. Como então poderia ter dito que tudo que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu, tudo que Pedro desligasse na terra seria desligado no céu? Tais decisões são apenas das leis de Deus e jamais de humano entre nós, por melhor que estivéssemos. E ainda pensemos, no caso, um discípulo que estava em aprendizagem. Então são muito evidentes, compreensíveis, os paradoxos, as contradições no entendimento da vida de Jesus na Terra, como consequência das crenças, sem fundamentos, da época, mas de modo surpreendente ainda perduram à luz do que hoje a própria ciência da natureza esclarece e recusa. João, filho de Zebedeu e Salomé, era ainda jovem e estava sob a proteção do irmão Tiago, chamado maior, e de Pedro, que usavam espadas, o que era comum, e que pela idade João não podia usar pelas leis judaicas. Por isso, João pôde acompanhar a Jesus quando ele foi aprisionado, também no julgamento do Sinédrio e no pretório de Pôncio Pilatos. No Calvário, Jesus lhe confiou a guarda de sua mãe, porque João estava isento de riscos como seguidor do Mestre. E iria viver mais no corpo do que os demais discípulos, para ser o continuador do Mestre na terra. Foi o único que não morreu martirizado. João seria então o discípulo amado, mais amado do que os demais? Seria então privilegiado? Mais uma parcial compreensão do tratamento de Jesus, que tinha conhecimento das diferenças humanas. Assim, Jesus atendeu os 10 leprosos, mesmo sabendo que só um compreenderia o renascer da vida na mesma encarnação. Por isso disse: tua fé te salvou. Jesus sempre demonstrou a nítida distinção das coisas terrenas, efêmeras, das espirituais e morredoras. Assim, registra a Gênese de Kardec no capítulo 15, item 48, que Jesus ensinava aos discípulos a comparar o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Disse-lhes: dai-vos vós mesmos de comer, pois também eles podiam alimentar por meio da palavra. Então, a multiplicação dos pães e peixes materiais tem de ser considerada como alegoria, esclarece a Gênese de Kardec. Procurado para resolver uma questão de herança, já que pelas leis mosaicas só o primeiro filho era o único herdeiro do nome dos bens do pai, ele respondeu: será que sou um partidor dos bens da terra?
ressaltam-se por exemplares as orientações e os exemplos dados por Jesus em sua entrada em triunfal em Jerusalém, no domingo inicial das festas da Páscoa, quando foi visto, aclamado, abraçado em seu corpo material. Então, é o dar à matéria o que é da matéria. Assim, também toda a participação de Jesus nos eventos relevantes dos diálogos com saduceus, fariseus, doutores da lei, escribas, e com as pessoas do povo, como no célebre dar a César o que é de César. Jesus pregava a sua doutrina em dois níveis distintos. Um mais popular e de fácil entendimento, outro mais profundo, reservado para aquele que ele identificava condições suficientes à compreensão de verdades transcendentais e chegarem a um aprendizado superior. Em Mateus encontramos que não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, referindo-se ao como dar ajuda material. Mas já para Tomé, o conhecimento recebido por uns poucos escolhidos não deveria ser transmitido aos despreparados para isso. Interpretações muito diferentes. O mesmo conceito é o da parábola do semeador, em que a semente caída em terreno inadequado é praticamente perdida, pois não tem condições de germinar. E mesmo que eu faça, não produz bons frutos. Os dons divinos são dados a todos os humanos. Gratuitamente, sim. Arbitrariamente, não. O entendimento não produz dogmas. Para compreender o Cristo, é necessário intuir. E a intuição visa o todo. Não basta analisar. Análise se refere às partes. Cada um de nós está em seu próprio nível de amadurecimento espiritual, de compreensão da vida espiritual. Para penetrar na essência dos ensinos de Jesus, é preciso trabalhar a nossa consciência espiritual para analisá-los, dissecá-los, não apenas repetir, guardá-los. O cristianismo, oficializado através dos séculos, cuidou apenas da parte formal das lições, sem oferecer as alternativas do essencial do ensinamento. O Consolador, vindo com a doutrina espírita, renovou as lições do Mestre, porém, os hábitos arraigados dos que chegam à doutrina espírita ainda podem prevalecer na condução do pensamento e da ação. Jesus teve um nascimento, uma infância como todos os humanos. Em sua vida no corpo, passou por privações. O pai José morreu quando ele tinha 15 anos. Então ele assumiu a oficina de carpintaria. Jesus previu a morte de seu corpo, que foi constatada pela espada que os transpassou ainda na cruz. 2 fariseus, José de Arimateia e Nicodemos, fizeram o enterro do seu corpo como se fazia na época, ainda na sexta-feira. No domingo, Jesus apareceu a Maria Madalena, também na estrada de Emaús, a Cleofas e Bartimeu, Bartimeu que foi cego de nascença, e que de pronto não o reconheceram em seu corpo fluídico. Apareceu depois aos discípulos, sem Tomé e com Tomé. O corpo carnal morreu na cruz. Jesus, depois, tornou-se visível como espírito imortal em corpo fluídico. Após a sua presença, a sua participação entre os humanos para deixar a terra, Jesus não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu sem deixar qualquer vestígio.
prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa do corpo que pereceu na cruz. Isso está registrado na Gênese de Kardec, no capítulo 15, itens 65 e 66. Diz lá, as aparições tangíveis não têm senão as aparências da matéria carnal, porém não as suas qualidades. As parábolas, então, são para entendermos a sua mensagem espiritual e não pelos fatos em si mesmos. A hemorroísa tinha a convicção de que, se pudesse tocar a Jesus na multidão, iria conseguir a cura do que sofria há vários anos. E conseguiu. Bartimeu pediu e recuperou a visão, e sem saliva e barro. Jesus está na multidão, agora dos espíritos, e podemos tocá-lo. Pois Jesus esclareceu que sempre estaria onde dois ou mais se reunissem em seu nome. Somos sempre dois, o próprio eu e o Espírito Protetor que sempre nos acompanha desde o nascimento do corpo. Procuremos tocá-lo, então, a Jesus em nossas preces para o próximo, e ter inspiração de servir, como fez o nosso modelo e guia Jesus. Na transfiguração, no Monte Tabor, João, Tiago e Pedro ouviram: "Este é o meu filho, ouvi-o", registrado em Mateus, em Lucas. Jesus disse: "Guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito." João registra esse momento. Que ouçam os que têm ouvido e ouvir o nosso Evangelho no capítulo 6. O Espiritismo faz o humano saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Os erros que se enraizaram no cristianismo são de origem humana, mas são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, diz o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus se destina a favorecer a reforma de cada humano como espírito, e que é o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida para a vida futura. Muitos seguem o que ouviram, pois poucos conhecem a orientação evangélica a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências pelas dificuldades apresentadas na leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse pela falta de conhecimento das circunstâncias em que as lições foram dadas, pela falta de uma chave que nos dê o verdadeiro sentido. Essa chave está no Espiritismo. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os humanos e convidá-los à prática do Evangelho. Tudo isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução. A verdadeira sabedoria está em isolar a alma do corpo para ver com os olhos do Espírito. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Evangelho segundo o Espiritismo. Devotamento, caridade e abnegação e humildade nos darão a tranquilidade em nossa vida, diz o Espírito de Verdade. Então nós começamos
Deus, Jesus e nós. Deus é o Pai nosso, o nosso Pai. Jesus é seu Filho, Espírito puro. Jesus veio com a missão de amar os espíritos encarnados, que somos nós, para que possamos, com Jesus, cumprir a lei de Deus, a lei do amor maior. Disse o Mestre: amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Meus irmãos, amemo-nos, assim seja. Muito obrigado, Carlos. Que lindas ilustrações, quantos subsídios para as nossas reflexões nessa exposição de Deus, Jesus e nós. Vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, que, como já dissemos no início do programa, vem ao encontro do tema que está sendo abordado. O título do Momento Mensagem de hoje é Deus cria flores e o homem idealiza os jardins. Deus cria as flores, o homem idealiza o jardim. O espetáculo da primavera explodindo em flores e cores é deslumbrante. Quase inacreditável não ocorresse todos os anos que após os meses de inverno com temperaturas extremamente baixas, haja tal profusão de botões e flores se abrindo aos beijos do sol. Árvores até há pouco desnudas se vestem de verdes variados e se engalanam com folhas. Mas o espetáculo que o homem monta com árvores, plantas, folhagens e flores é sempre indescritível. Em determinados locais, o encantamento extrapola tudo o que se possa pensar em colorido. Assim é, por exemplo, no jardim de Kawashi Fuji, localizado a cerca de 6 horas da capital japonesa, Tóquio. Nesse jardim, nada menos do que 150 pés de glicínias chinesas atraem as vistas dos turistas, especialmente no túnel que permite o caminhar sob um encantador céu repleto de cor e perfume. Também em Mainau, a famosa ilha no Lago de Constança, na Alemanha, a diversidade de flores, árvores e plantas excede o comum. Carvalhos e cedros frondosos dão ao local uma silhueta elegante, além de uma legião de plantas de vasos e uma valiosa coleção de árvores cítricas. De junho a agosto, cerca de 9.000 roseiras de 400 tipos diferentes oferecem suas rosas. Além das cores, dos perfumes, da textura das pétalas de cada flor, encantam os visitantes as formas compostas pelos jardineiros. Em Bruxelas, na Bélgica, a cada 2 anos, a cidade se transforma num palco de grande espetáculo. Um enorme tapete de begônias é montado, formando uma composição belíssima, cuja vista é gratuita para todos os passantes. A Bélgica é a maior produtora de begônias do mundo. Todas as flores do tapete são verdadeiras e cultivadas no próprio país. Embora sem solo, elas são colocadas lado a lado, de forma tão apertada, que criam seu próprio microclima, permanecendo frescas e coloridas por dias. Enfim, em todas as cidades, praças e parques do mundo, é possível encontrar a policromia das flores ajustada pela mão humana. O homem é genial na elaboração de figuras geométricas em canteiros, misturando cores, idealizando belezas. Em qualquer jardim, por menor que seja, até mesmo na pequena sacada de um apartamento, se poderá ver o que faz a mão humana com a produção divina. É mesmo assim. Deus cria as flores e o homem compõe os jardins. Une-se a genialidade infinita de Deus à criatividade humana. E o resultado é o que extasia os nossos olhos e o espírito. Nesses momentos, a alma se sente mais próxima de seu Criador, Pai e Senhor. E o homem se sente feliz compondo esses poemas de cor e perfume, utilizando-se da essência divina que em sua intimidade dormita. Nessa cumplicidade de arte,
mais uma vez atesta-se da grandeza do Criador. Ele poderia ter feito tudo sozinho. No entanto, desejou que o homem se tornasse colaborador constante. Por isso é que o homem todos os dias se supera, engendrando mais e mais versos em cores e poesias de perfumes. Deus cria as flores. O homem idealiza os jardins. E agora nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Vem aí a Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Olhe que notícia boa, amigos e amigas! De 1º a 30 de novembro de 2021, portanto, dentro de alguns dias estará tendo início a Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, a tradicional feira, diga-se de passagem. Livros com descontos de 20% a 80%. Simplesmente imperdível. Na sede da USE de São Carlos e região, na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. Atenção para os horários da Feira do Livro Espírita de 2021. Segundas às sextas-feiras, das 9 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 16 horas. E com muitas novidades esse ano, inclusive uma sessão especial com títulos da psicografia de Chico Xavier e outros de envergadura maior, com descontos ainda mais incríveis. Visite e comprove Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, de 1º a 30 de novembro, na sede da USE, na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira. Esperamos vocês! Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. O Clube do Livro Espírita continua abrindo a possibilidade para aqueles que ainda não assinaram, para aqueles que ainda não se filiaram, para que possam fazê-lo e receberem mensalmente um livro espírita em sua residência por apenas R$16. Inscreva-se, ligue para a USE, fone 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Repetindo, DDD 16 3307 5495. Se preferir ainda, pode também fazer uma visita à Livraria Espírita da USE de São Carlos e região, lá na rua 9 de julho, esquina com a Padre Teixeira, no centro da cidade, em São Carlos. Muito bem, lembre-se também que ainda essa semana que antecede o início da Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, a livraria estará abrindo de segundas às sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. Mas a partir de dia 1 de novembro, a outra segunda-feira, não amanhã, a outra segunda-feira, inicia-se a Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, e aí os horários estarão sendo estendidos. Serão, então, simplesmente de segundas às sextas-feiras, das 9 às 17h30, e aos sábados, das 9 às 16 horas. Então, quando for visitar a Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, você aproveita e, se ainda não o fez, fará, então, a sua inscrição no Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. E desde já, seja muito bem-vindo a esse clube. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual, transmitidas através do Facebook e do YouTube. Essas palestras vão ao ar cada 15 dias, quinzenalmente, então, às 17 horas nos domingos. No próximo domingo, dia 31 de outubro, às 17 horas, a palestra será de Eurípides Pereira Novo, que abordará o tema Qual Verdade Foi Revelada por Kardec? Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, como já dissemos, as palestras USE São Carlos são também de cunho participativo. Possibilitam a você, amigo, a você, amiga do Momento Espírita, fazerem perguntas e terem as respostas ao vivo. Elas acontecem, então, quinzenalmente aos domingos, às 17 horas, e através dos seguintes canais. Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, também através do Facebook da Conesc e através do YouTube, canal Palestras USE São Carlos,
quinzenalmente aos domingos, às 17 horas, palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Assiste e participe! E falando em participações, nada mais justo que nesse momento nós agradecemos a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que participaram nessa semana, seja através do YouTube, seja através do Facebook, seja através do nosso WhatsApp. Então, nosso muito obrigado a você, Alexandra Camargo, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Andréa Helva Iso, Cândida Laronhá, Carol Duarte, Cássia do São João Batista, Cidinha da Vila Neri, a Cláudia Orlando, a Cleusa Negrisoli lá do Cruzeiro do Sul, a Cristiane da Redenção, a Daniela Lescrempe, Elizabeth lá do Douradinho, Fernando Colombera, Parque Primavera, a Haruko Nishioka lá da cidade de Campinas, sempre está conosco aqui aos domingos. Muito obrigado. Também a você, Imaculada de Almeida, moradora no centro em São Carlos, Isabel do Jardim Rissete, João Carlos de Baté, lá do bairro Icaraí, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Karina Juju Cruz, Marcelo Moraes, Márcia do Mirante da Bela Vista, Maria Helena Carminato, Márcia Regina de Oliveira, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Helena do Mirante da Bela Vista e a Marli do Centro. Muito obrigado a você também, Mércia do Cruzeiro do Sul, Neide da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Neri, sempre compartilhando. Muito obrigado, amigo. Regina do Castelo Branco, Ricardo Barbosa, Robson do Abdeonur, Rodrigo Frutuoso, Rosa do Araci 2, Roseli Gibote do Araucária, Rose da Redenção, Sérgio Márcia Bufa do Centro, Silvelena Martinez Gobato, Tânia Campos e Walter do Mirante da Bela Vista. A todos vocês, o nosso muito obrigado de coração, particularmente, especialmente quando vocês compartilham. Sabem por quê? Com os seus compartilhamentos é possível que o Momento Espírita ou a mensagem do Consolador prometido por Jesus através do Momento Espírita chegue aos corações de mais irmãos e irmãs. Todos os domingos, ao longo do dia, nós estamos enviando para vocês, todos vocês que estão cadastrados aqui no WhatsApp do Momento Espírita, o link do YouTube para que vocês compartilhem e para que seus amigos, amigas, familiares, enfim, de qualquer região do planeta possam assistir o Momento Espírita a qualquer momento. Então, muito obrigado pelos compartilhamentos, por essa atenção, por se juntarem a nós nessa caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita, que é a sua própria divulgação, como nos ensina Emmanuel através de Chico Xavier. Amigos e amigas do Momento Espírita, o programa de hoje está abordando Deus, Jesus e nós. E nós que acreditamos em Deus, muitas vezes agimos como se ele não existisse, por conta de problemas que assolam a nossa caminhada na vida. A propósito, o espírito Sheila, através do médium Cleiton Levi, psicografou uma mensagem de título Deus Sabe, que nos faz refletir sobre esses sentimentos negativos que muitas vezes alimentamos quando em momentos difíceis, aos quais todos nós estamos sujeitos em nossas existências, enveredamos. Então, diz ela para todos nós, e que ensinamento, que importante que é prestarmos atenção e buscarmos inserir no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos do dia a dia. Ouçamos o que diz Sheila. O mundo talvez ignore as dificuldades que enfrentas. Mesmo assim, não te revoltes contra o mundo. Deus sabe das lutas que travas na terra. É provável que os familiares te cerquem de incompreensão. Mesmo assim, não te revolte com os parentes difíceis. Deus sabe das provas que enfrentas no lar. É possível que a enfermidade te visite o corpo. Mesmo assim, não te revoltes contra a doença. Deus sabe das dores que carregas no veículo físico. Diante das lutas, incompreensão e dores que a vida na terra possa te apresentar, não te revoltes nem desanimes. Confie em Deus e age no bem, porque Deus sabe o que se passa contigo
e a ação no bem será sempre a garantia da conquista da paz imperecível. Então, irmãos e irmãs, amigos e amigas do Momento Espírita, que grande realidade aborda Sheila nessa mensagem, né? Quando nos pede que diante das dificuldades que encontremos no mundo não nos revoltemos. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós aportamos ao planeta Terra, ao plano material, todos nós que somos moradores do plano espiritual do planeta Terra, para lições de aprendizado, para aprendermos a amar, mas também para nos redimirmos de erros cometidos no passado. E esses erros, segundo a lei de causa e efeito, que nos ensina também a doutrina espírita, retornam e nós precisamos arcar com algumas situações, com algumas dificuldades que nós mesmos criamos no passado. E Deus sabe das lutas que nós travamos, diz a Sheila. E se nós suportarmos as dificuldades, contornarmos, superarmos essas dificuldades com brio, com serenidade, com tranquilidade, enfim, estaremos, digamos assim, passando na prova, suportando a prova sem revolta, certamente estaremos dando um passo no nosso crescimento espiritual. Ela ainda diz nessa mensagem que é bastante provável que tenhamos familiares que não nos compreendem, mas mesmo assim não nos revoltemos. Ele, Deus, nosso Pai, nosso Criador, sabe das provas, portanto nós nunca estamos sós. Mesmo quando nos sentimos indevidamente abandonados, Deus não nos abandona, está ao nosso lado. Jesus se faz presente através dos seus prepostos, dos nossos anjos guardiães, a nos sustentarem nas lutas, nas dificuldades pelas quais tenhamos que passar. Mas é preciso que nós tenhamos fé, confiança, oremos, busquemos sintonizar com o alto, na certeza de que assim estaremos abrindo os canais para percebermos as intuições dos espíritos amigos, do consolo, do fortalecimento. Deus certamente não nos abandona jamais. Sheila diz ainda que é possível que a enfermidade nos visite o corpo. Via de regra, visita o corpo de quase todos nós, em diversas situações, diversas enfermidades, ao longo de diversos estágios, digamos assim, da vida, não é? Porém, aprendemos com a doutrina espírita que a doença muitas vezes é pausa para a reflexão. Porque quando nós somos brecados, entre aspas, né, pela doença das atividades do nosso dia a dia, onde, via de regra, nós estamos correndo, sempre naquele afã de resolver, de fazer, de trabalhar no campo profissional, buscando realizações materiais que são justas, porém não podemos viver só em função das realizações materiais. Muitas vezes a doença nos visita e ocasiona uma interrupção, uma pausa para que nós possamos refletir. Nesse momento nós nos lembramos de um amigo lá da cidade de São Paulo, que ele trabalhava muito, ele tinha ou tem uma transportadora, faz algum tempo que nós não temos contato com ele, e ele tinha também uma casa de shows, uma casa noturna. Então, durante o dia ele trabalhava na transportadora, administrava a transportadora de sua propriedade, e às noites, particularmente nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, ele passava a noite toda na sua casa de shows noturna lá em São Paulo. Muito bem. Numa determinada oportunidade, ele foi visitado pela doença, por conta de uma apendicite que se agravou um tanto quanto. Ele foi parar no hospital e permaneceu lá alguns dias, e nós tivemos a oportunidade de visitá-lo. E naquela visita, naquele momento, ele que era sempre tão ligado naquilo que ele tinha que fazer no dia a dia, no trabalho, na transportadora, na casa noturna, na casa de shows, enfim, a cabeça o tempo todo pensando no trabalho, nos disse assim: eu estava precisando de uma pausa, eu tenho refletido e percebi que eu preciso
administrar o meu tempo, que a vida não é só trabalho, que é preciso que nós dediquemos também um tempo à família, compromisso maior de todos nós quando constituímos a família, não é? Enfim, ele que nunca havia pensado nesses termos, ele nos confidenciou que for importante aquela pausa, aquela doença no seu caminho, porque permitiu que ele refletisse. E o que vale para ele, vale para todos nós. Lembrando, mais uma vez, que o Espírito Sheila diz que Deus sabe das dores que nós carregamos em nosso veículo físico. Mais uma vez, atestando que Deus não nos abandona, que estaremos sendo fortalecidos por Ele, através, como já dissemos, de Jesus, da espiritualidade maior, enfim. E ela finaliza dizendo que diante das lutas, incompreensão e dores que a vida na Terra possa nos proporcionar, que nós nem nos revoltemos e nem desanimemos. Olha aí, duas atitudes extremamente desaconselháveis espiritualmente falando. Sem revolta e sem desânimo. Aqui lembramos, né, do apóstolo de Jesus, que nos exorta a termos bom ânimo. Confie em Deus e age no bem, finaliza ela, porque Deus sabe o que se passa contigo e a ação no bem será sempre a garantia da conquista da paz imperecível. Então, sejam quais forem as nossas dificuldades, perseveremos no bem, até internados muitas vezes numa cama de hospital, nós temos a oportunidade muitas vezes de estender uma palavra amiga àquele vizinho de quarto, aquele enfermo que de repente está desanimado ou revoltado, e nós temos subsídios para isso, nós temos conhecimento e, portanto, a responsabilidade de colocar em prática. Deus é por nós. Então, tenhamos fé, confiança e lembremos, tudo passa. Muito bem, Carlos, muito bom dia e muito obrigado de coração pela gentileza de mais uma vez atender o convite do Momento Espírita. Agradeço a oportunidade de oferecer reflexões, para despertar reflexões, para estarmos abertos em nossa consciência espiritual, para fazer crescer nosso entendimento interior. O único que conta para as nossas decisões, a partir do que ouvimos e recusamos ou aceitamos, ainda que apenas em parte, pelo reconhecimento que, pelas experiências vividas, somos únicos. Todos tendo que receber e todos tendo que oferecer uns aos outros. Agradeço a paciência que tiveram para acompanhar o que, com amor, procuramos oferecer. Com amor maior, vivamos nossas vidas. Que assim seja. Amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Clube 1, FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação do Momento Espírita há mais de 16 anos, Zezinho de Mel. E também o nosso convidado dessa manhã, Carlos Alberto Andreucci, que abordou Deus, Jesus e nós. O Rossi, mais uma vez, gentilmente esteve aqui fazendo a nossa sonoplastia e nós queremos agradecer também a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados por Clemente Mancini. E aquele especialíssimo sempre, de coração, muito obrigado a você, amigo, a você, amiga do Momento Espírita, que estiveram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!